Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Já faz um tempo que eu não posto um videozinho aqui pra vocês, pra conversar. Realmente tem sido um pouco corrido, mas graças a Deus agora já tá tudo desacelerando. O semestre já acabou praticamente. E é sobre isso que eu quero falar. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rosilene, tô no último ano e último período agora que eu vou começar no semestre que vem da faculdade de enfermagem. E aí eu queria falar um pouquinho sobre as minhas experiências, né, desse semestre. Eu vou resumir, né? Vamos fazer assim, eu vou resumir. A minha faculdade, que é a Unicid, ela abre campo para estágio para os alunos de enfermagem desde o quinto semestre, ou seja, desde o ano passado eu já estou fazendo estágios. Na verdade, são práticas clínicas, né? A gente é mandado para campo para poder colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido na teoria. Então, assim, pode ser mandado para postinho, né, UBS, ou para hospital, ou para pronto-socorro, ou para casa de repouso, né? Então, eles dividem as turmas, fazem os rodízios. Na prática clínica, a gente geralmente fica de 20 dias só, né, durante o semestre. Agora, já no estágio obrigatório, que é o que eu tô, a gente ficou praticamente o semestre todo fazendo o estágio, né, fazendo a prática em campo. E aí eu comecei a primeira prática clínica que eu tive foi uma UBS, perto aqui até da minha casa, e lá eu aprendi a puncionar. Aprendi não, assim, na faculdade a gente treina no boneco, a gente não pode treinar um no outro, mas lá realmente foi uma pessoa a primeira vez. Então no quinto semestre do ano passado, em março do ano passado, foi a primeira punção que eu fiz. Graças a Deus deu tudo certo, minhas colegas me ajudaram. Inclusive, eu não sou técnica em enfermagem, né? Eu fui direto para a faculdade. Na verdade, assim, eu tinha começado o auxiliar de enfermagem para poder fazer o técnico. Só que eu vi que ia ser mais vantajoso, apesar de ser mais demorado para terminar, e também em questão de valores. O curso que eu tinha iniciado, o curso de auxiliar na época, ia ser praticamente o mesmo valor da faculdade, porque eu tinha desconto pelo Enem. Então eu falei, eu vou fazer a faculdade. Conversei com meu marido, beleza, então tá bom. Demora um pouco mais, óbvio, para terminar, mas pelo menos é uma graduação e eu vou poder fazer especializações bem interessantes. Mas assim, voltando ao assunto. Então no quinto semestre eu fui para uma OBS, eu fiz a minha primeira punção, que é a coleta de exame de sangue, nesse caso, né? Apliquei medicações intramusculares, fiquei na sala de vacina, aprendi a vacinar, né? A posição certa, tudo isso com o professor ensinando, lógico, que a gente não pode fazer as práticas sem estar com o professor, né, o preceptor do estágio ou da prática clínica lá junto. E o pessoal também da UBS foi bem receptivo, porque tem UBS, tem lugares que não deixam o aluno fazer muita coisa, né? Então, aí tá. Isso foi no quinto semestre. Então, começou em março do ano passado, aí foi março e eu terminei em abril, assim, no comecinho de abril. Aí tá, pulamos pro sexto semestre. O sexto semestre também fui para uma UBS. Por quê? Geralmente eles abrem campo para práticas clínicas pro pessoal da manhã para UBS, postinho. Então eu fui para uma outra UBS em outra unidade, né? Não foi a mesma que tinha sido anteriormente. E lá eu aprendi mais práticas de enfermagem. Comecei a ver como que realmente é o enfermeiro dentro da APS, ou seja, dentro da atenção primária de saúde. E eu tô achando, assim, maravilhoso. Lá, no sexto semestre, foi a primeira vez que eu fiz uma coleta de Papa Nicolau em uma gestante. A gente conheceu também como que é o administrativo, né? Como que o enfermeiro faz as escalas. Também tinha ficado um pouquinho na farmácia lá. Não é uma competência do enfermeiro ficar na farmácia, mas, assim, foi bem interessante para conhecer a rotina. Porque nós, como enfermeiros, somos um profissional que cuida das UBS, né? Então, a gente tem que saber como que funciona, né? O almoxerifado, os programas que atendem
idosos, programas que atendem diabéticos, eu aprendi tudo acompanhando um pouquinho dos enfermeiros lá, né? Acompanhei também consulta junto com o médico, né? Consulta nesse caso foi de psiquiatria, né? E foi bem legal, porque assim, o médico tem a competência dele, mas o enfermeiro também tem, né? Na saúde mental. Então foi bem legal juntar essas duas partes. É o que eu sempre falo, eu sei que na prática, infelizmente, não acontece muito, mas a profissão, enfermagem e medicina, elas são uma profissão casada. Cada um com seu papel, mas que juntas elas formam a saúde, né? Mas enfim, vou parar por aqui, posso estar me iludindo e... enfim. Aí tá, então passou o 6º semestre, abriu o 7º semestre. A gente teve que entregar novamente todas as documentações, vacinas em dia, lá na coordenação dos estágios, tá? E aí sim, a grade dos estágios é um pouco maior, né? Por quê? A gente não estava entrando mais 8h30, mas 7 horas da manhã a gente já tinha que estar lá, no campo de estágio certinho, para poder começar, né? E foi dividido em 3 rodízios nesse semestre. O primeiro rodízio ficou 1 mês dentro de um hospital, o segundo rodízio ficou em prática clínica. Prática clínica? Não. Esqueci o nome agora. Raciocínio clínico. A turma ficou em raciocínio clínico, enquanto outra parte da turma ficou também na prática lá em campo, né? E no terceiro rodízio foi em uma UBS. Então, vamos lá. A minha primeira experiência, contato direto com o hospital, foi nesse estágio do primeiro rodízio. A gente foi lá no servidor público e eu fiquei com o meu grupo na geriatria, né? Só que lá era cuidados paliativos. Então, assim, os idosos que estavam lá já não tinha muito o que ser feito. A gente só simplesmente trabalhava com medicações para conforto do paciente, para amenizar os sintomas, né, de dor, enfim. Foi lá que eu aprendi mais técnicas, né, de enfermagem, assim, de procedimentos. Também foi lá que foi a primeira vez que eu fiz, no caso, né? Meus colegas já tinham feito, porque eles já são técnicos, mas eu, que era sou a única que não era técnica, a professora me colocou para fazer um tamponamento, ou seja, é quando uma pessoa entra em óbito e a gente vai lá e prepara o corpo, né? Então foi a primeira vez nesse estágio do hospital. Eu já estava esperando por isso, né? Porque era um setor bem crítico já. E vou falar para vocês que a primeira impressão, assim, eu não sei dizer. Faz parte da vida morrer, né? E a parte mais difícil de tudo é avisar os parentes, né? É dar aquela notícia, é acompanhar aquela notícia, né? Essa é a parte mais difícil. Porque o resto você faz, você prepara o corpo, limpa, tira os drenos, tira as sondas, leva para o necrotério, né? Mas essa foi a experiência assim que mais diferente, vamos dizer assim. Não me impactou, porque de alguma forma a gente já estava esperando que algum dos pacientes que estivessem lá, embora não quero passar um pensamento pessimista sobre isso, né? Mas era um setor crítico já, né? Então, a gente esperou que pudesse acontecer durante nosso 1 mês que a gente ficou nesse estágio. Fora que, assim, a gente fazia o exame físico dos outros pacientes. Na primeira semana, a professora deixou um paciente para uma dupla. Depois, na outra semana, ela deixou 2 pacientes para dupla. E depois ela falou, 3 pacientes para 1. Então, assim, a gente assumia na parte da manhã lá 3 pacientes de uma vez para fazer exame físico, evolução de enfermagem, prescrição de enfermagem, né? Para ver se os medicamentos que estavam prescritos foram administrados pelos técnicos, tudo isso. É uma administração da equipe, né? O que mais? Aí no segundo rodízio desse semestre foi raciocínio clínico, que são casos que os professores passam, né? A gente tem que dar os diagnósticos de enfermagem, fazer todo
o processo de enfermagem para cuidar desse paciente, né? E para não piorar o quadro dele, de preferência. E deixa eu ver o que mais. Aí no terceiro rodízio foi agora, esse último que eu terminei hoje, graças a Deus, aleluia, que foi na UBS. E novamente, na UBS eu consegui, a professora colocou eu bastante para treinar punção, né? Então eu consegui, graças a Deus, pegar bastante veias, fazer bastante coletas de sangue, administração de medicamentos. Aprendi a colocar certinho o exame do ECG, né? Que é o eletrocardiograma. O que mais? Acompanhei consultas de enfermagem, uma delas foi pré-natal, que eu achei assim, meus olhos brilharam, porque assim, saúde da mulher não é uma coisa que eu penso em fazer como pós-graduação, especialização, né? Mas é uma área que o cuidado da mulher é legal, porque é pra mim mesma também, é pra minha filha, de repente, é pra alguém que tá perto de mim, né? Então, eu acho bem legal. E aí, eu acompanhei esse pré-natal. Era uma gestante, assim, que realmente não ia muito, né, nas consultas. Então, a conduta que a enfermeira tomou para garantir que essa gestante tivesse o acompanhamento correto, foi bem legal, assim. Que mais? Fora triagens, né, triagens de estratificação cardiovascular, para colocar as pessoas se estavam em risco ou não cardiovascular, principalmente os idosos, né? Então foi bastante interessante, bastante aprendizado e eu tô bem feliz, né? Agora vamos começar aí em agosto o 8º semestre e depois, quem sabe, eu passo aqui de novo para falar um pouquinho mais sobre essa experiência do pré-natal, que foi bem interessante, tá bom? Então é isso, gente. Não tem mais nada para falar por enquanto. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem seu like aí, comentem, compartilhem e beijo, beijo, até logo.